Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo certinho? Eu sou Marcelo Bates. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está a evolução dessas pequeninas colônias aqui, ó. Essas colônias que eu fiz multiplicação, que eu tirei do disco de cria de uma das abelhas que chegou para mim de fora, tá certo? Então assim, tem essas duas aqui que já estão com princesas, né? E tem uma outra, tem uma terceira que eu fiz também através desse disco. Esse processo está ocorrendo há mais ou menos 20 dias, tá? Elas são, algumas delas do dia 26 e outra do dia 30. E falta uma colônia apenas, que tinha umas atrasadas. Vocês se lembram que eu falei para vocês das princesas se enfrentando no vídeo que eu deixei o link? Vou mostrar aí, ó. Vídeo muito importante de vocês olharem. É muito bom para saber porque muitas vezes atrasa o processo de multiplicação ou divisão que você faz. E as abelhas estão ali dentro decidindo a situação das princesas, né? Então é isso. Então, beleza. Vou mostrar internamente como é que está a postura de uma delas já, para vocês terem uma ideia. É isso aí, beleza? Vamos lá. Amigos, essa é uma das 3 colônias que já está começando a ajustar o tamanho da porta, né, da entrada, né? Observe como era bem maior o tamanho do furo, né, que foi feito, e a abelha tem uma tendência a redimensionar, ajustar ao tamanho para que passe praticamente uma abelha por vez, né? Então, ou seja, ainda está bem grande o tamanho desse furo, mas o barro está bem aqui molhado ainda, estão chuvosos esses dias, e elas estão ajustando aqui. Já é um princípio de organização. Agora vamos vê-la por dentro, ó. Vamos abrir aqui um pouco e observar como está internamente essa caixa. A evolução dela é o seguinte: ela já tem uma rainha com postura, tá? Eu fiz contato visual com a rainha fisogástrica já e não mexi mais, adicionei mais cera, mas observem que há potes vazios, dias chuvosos consecutivos, e elas estão utilizando o mel de reserva e possivelmente há alguma abelha saqueando ela também. Então requer observação, alguma abelha mais forte próxima que possivelmente tenha doado campeiras, e eu utilizo esse mel que vocês estão vendo aqui nesse frasco para abastecer esses potes, porque eu não coloco alimentador, mas a alimentação é sempre interna nesses potes vazios que elas irão fechar. Correto? Mas essa colônia já está pronta. Observe, já está aqui, ó. Coloquei em 3, 4 potes no máximo. Elas provavelmente amanhã irão ter fechado já esse pote. Correto? Mas assim, como o número de abelhas é pequeno, a gente precisa observar muito bem se tem alguma abelha saqueando. Notem que aquele duto de proteção elas já fizeram. Aqui, ó, a portinha com barro mole ainda, né? Fresco, né? E vamos para uma outra colônia daquelas 3. Essa aqui já é uma segunda. Essa está mais fácil de fazer o contato visual, porque a rainha começou a fazer a postura mais próximo ao acetato. Vou abrir aqui para vocês com muito cuidado, sem qualquer problema, mas já observei. Observe que a rainha vai sair junto. Olha aqui, ó. Ela estava grudada na lamela de cera, mas puxei com cuidado e ela se deslizou e saiu lá por baixo. Essa é a primeira postura de uma das rainhas. Após o acasalamento, que foi por volta ali do 5º dia, em torno de 15 dias depois, ela iniciou essa postura que vocês estão vendo. Então, agora vamos observar internamente 2 dessas evoluções em situações totalmente distintas. Por exemplo, essa colônia aqui é uma das últimas. Ela não definiu rapidamente a princesa, ela teve mais atrasos. Atrasou bastante a colônia. Às vezes você não vai entender porque uma divisão sua não está evoluindo, mas às vezes você colocou muitos discos e muitas princesas nasceram ao mesmo tempo e conflitaram, correto? Só que essa aqui já escolheu, já houve o acasalamento, ela já se prepara para a postura, para se tornar rainha. Por enquanto ela é só uma princesa acasalada, correto? Observem, 2 potes apenas de mel ali cheio, não tem mais, e também coloquei um de alimentação proteica. Tem apenas uma cápsula de pólen. Vamos para essa colônia lateral, que a gente vai fazer uma observação nela mais próxima. Note que todas as 3 já têm aquela proteção da porta feita com argila. Nesses dias chuvosos elas estão aproveitando e buscando essa argila e fazendo esse revestimento de proteção que elas fazem internamente. Isso já ajuda a colônia a quebrar ali também aquela entrada de luz que tem direto no caso, né? E também elas se organizarem para fechar ali no momento de uma invasão, de um inimigo. E assim elas ajustam o tamanhozinho da porta e também essa passagem interna para um grupo de abelhas. Tá certo? Olhem aqui, observem aqui a cápsula de pólen que eu fiz. Está aqui no cantinho. Vocês acabaram de ver, correto? Mas há um pote ali embaixo também que elas já estão construindo. Um novo pote, provavelmente para mel, né? Para reservatório de mel. Vamos dar um zoom aqui, meu amigo. Vou trocar a lente, vocês vão observar mais de perto a que ponto já está a postura dessa rainha. Vamos lá, ó. Vamos aproximar. Beleza.
e vai acontecer umas situações bem interessantes aqui e bem curiosas para vocês que são curiosos e gostam de aprender sobre esses comportamentos internos, comportamentos delicados. Observem essa situação que vai ocorrer aqui. Há uma abelha aqui, uma operária, né, já trabalhando aqui. Ela não está no momento colocando alimento larval, ela não está colocando, ela está ajustando o tamanho da célula. Observe que quando ela for regurgitar o alimento larval para colocar no fundo, ela desce mais ao fundo dessa célula. Por enquanto ela está só ajustando a dimensão. E agora chega a rainha. Essa rainha aqui, meus amigos, lembram-se daquelas duas que estavam lutando? Essa é uma delas. Essa é uma das que venceu, a outra foi abatida. Observem que esse toque que a rainha dá nas abelhas, nesses olhos facetados, ela repete várias vezes o toque, junto com o contato das antenas. O que acontece? Os comandos são obedecidos e os alimentos são trazidos. Agora, outra coisa interessante é sobre o que vai acontecer aqui nesse momento. Então, notem que uma abelha entra em cena, essa abelha em cima, e ela para ali e coloca um ponto branco. Vocês estão observando? Que provavelmente é algum componente, é algum alimento que ela regurgitou. Mas notem que as outras abelhas não retiram esse ponto branco, esse alimento que foi regurgitado. Correto? Mas essa abelha que está preparando a célula está meio que já esperando para pegar isso. Olha que curioso, ela vai se virar. Notem, observem, ela vai se virar e vai diretamente nesse pontinho que foi deixado por uma outra abelha que está trabalhando numa outra célula do outro lado do disco. Ele está sendo recolhido. Correto? Observem. Essa operária está recolhendo esse alimento que foi deixado ali, né? A rainha chega, dá um comando para ela e ela sai de cena. Notem. Correto? Durante esse processo todo, não é só essa célula que está nesse processo de ser colocado alimento para as larvas. Nos outros pontos, há pelo menos mais 3, 4 células, porque essa é uma rainha jovem, ela está começando a postura. Ela começa colocando normalmente um ovo por dia, depois 2 no outro dia, 3 ou 4. Ela vai aumentando gradativamente de acordo com as condições de alimento que também estiver chegando para ela. Após 4 ou 5 meses, ela vai estabelecer uma velocidade de cruzeiro na postura, que é onde ela vai atingir o ápice dela de maturidade. E daí ela vai evoluir e manter-se constante em postura de alto nível, tá certo? Isso mantendo temperatura, umidade relativa do ar, correto? Isso vai fazer com que ela mantenha a postura. Chegando o inverno, baixa de temperatura, irá ocorrer o processo de diminuição dessa postura. A rainha acaba de chegar e verificar essa célula, mas ali dentro eu não consegui aproximar mais nesse momento. Eu não vi alimento ainda chegando ali, apenas a estrutura dessa célula sendo montada, tá certo? Mas vai por final chegar uma outra abelha, uma outra operária que está trazendo alimento e foi comandada, foi ordenada por essa rainha para trazer. Ela está chegando e ela vai descer mais a fundo e vai regurgitar esse alimento. A gente nota agora, ó, por enquanto ela está na extremidade da célula, mas já já ela desce mais e se aprofunda e começa a regurgitar o alimento ali. Eu não tive como esperar nesse dia o resultado final até a postura, que já foi gravado aqui inúmeras vezes para quem acompanha os vídeos desse canal. Eu tive que encerrar aqui para mostrar para vocês também um estágio de uma colônia sem evolução, sem liderança. Eu vou mostrar para vocês logo aqui à frente uma colônia quando começa a não encontrar líderes, quando ela não encontra uma liderança, correndo risco até mesmo se tiver operárias adultas de assumirem o trabalho de uma rainha. Então, para não acontecer esse risco, como eu deixei um grupo já de liderança, digamos assim, para cuidar dessas abelhas jovens, eu não quero correr esse risco que ela se torne zanganeira. Portanto, o que eu faço? Eu vou desfazer o grupo e é o que eu vou mostrar para vocês logo aqui na frente, tá? Só para fechar esse assunto, observem, nesse momento ela parece colocar o alimento larval, ela desce mais a fundo da célula, ó, e parece deixar, eu deixei mais em câmera lenta, notem que ficou ali um pouco de alimento regurgitado, provavelmente deixado por essa abelha, e vão vir as outras até ele ficar no nível certo, no nível desejável, né? E a rainha vem e nota, ela faz a fiscalização também desse alimento larval e ocorre o processo da postura, tanto das operárias, e a rainha vem, come o ovo e assim vai. Agora vamos para as bugias aqui nesse trecho que eu comentei com vocês. Esse início de colônia que está aqui, ó,
eu gostaria de receber, nesse caso aqui desse disco com 200 células, pelo menos as primeiras princesas que nascem no primeiro dia. Eu precisava das princesas desse disco que vocês estão vendo, mas não aconteceu de nascer. Não sei porquê, não sei o que houve, mas não nasceram princesas dessas 200 células nesses primeiros 4 dias. Como essa colônia estava muito ociosa, essas abelhas jovens aqui, ó, marcadas já também algumas delas, elas não estavam tendo liderança alguma. Eu tive que desfazer. Outro exemplo de quando não há liderança alguma. Aqui foi vazado uma gota de mel por 3 dias. E todas as abelhas chegam até essa gota de mel, retiram a quantidade dele para se alimentar suficiente e se locomovem para outro ponto. Mas elas não têm organização suficiente para pegar essa gota de mel e colocar nesse pote e reestruturá-lo, porque elas não têm comando. Aqui observe, tem uma cápsula de pólen que eu coloquei, mas esse pote de mel. Apenas isso, com um disco de 200 células. Essas abelhas foram encaminhadas para essa colônia já em desenvolvimento, é uma colônia forte trabalhando. É uma colônia em evolução, que vou abrir nesse momento para vocês darem uma olhada. Eu encaminhei elas para elas terem liderança. As abelhas não podem ficar sem liderança, correto? Está aqui, ó. Já dei a ela mais cera mista, né? Já fiz cobertura, dei mais cera mista. Outra cápsula de pólen aqui de Scaptotrigona, ó. Está aqui, ó, conduzindo essa colônia numa boa. Uma cápsula apenas e elas ficam trazendo pólen novo para pegar a fermentação, juntar com os micro-organismos que agem na estrutura de fermentação, né? Então, amigos, e essas abelhas ociosas, sem qualquer futuro nessa colônia, que não nasce uma princesa para liderá-las, eu a encaminhei para essa colônia já em andamento. Uma colônia em construção, crescendo, né, forte já. E doei também agora, nesse momento, mais cera mista para ela. Ela estava necessitando disso, né? Observe que já fechou bem, ó. E elas já chegaram aqui. Abelhas muito jovens rapidamente são aceitas, recém-nascidas principalmente. Qualquer dúvida, vocês a coloquem em um bob de tela. Um bob de tela irá fazer com que aos poucos os feromonas entre elas, abelhas da mesma espécie, se comuniquem e entrem num acordo rápido e a colônia absorva rápido essas abelhas novas que acabaram de chegar. Correto? Esse é o processo. Então, ou seja, se vocês têm dúvida com a abelha que acabou de chegar e vocês querem adicionar para fortalecer uma nova colônia, coloque na telinha, no bob de tela. Já tenho vídeos aqui também, é só vocês darem uma procuradinha que vocês vão encontrar as abelhas que são adicionadas para não ter choque, né? Eu vejo os métodos da cebola que são utilizados também, mas assim, já utilizei algumas vezes, funciona sim, mas eu prefiro esse método aqui ainda mais natural do que colocar uma cebola aqui dentro, correto? A cebola dá certo, como eu já falei para vocês, já é um método utilizado há muito tempo. Agora, nessa situação, eu prefiro colocar na telinha do bob, deixo ali 30, 40 minutos, quando eu volto elas não estão em atrito mais, e eu as libero, e elas fluem com a colônia e vão conduzir, e rapidamente, poucos minutos depois, você vai chegar naquela colônia e vão estar todas trabalhando já em prol daquele grupo, em prol daquela rainha que acabou de assumi-las. Quero agradecer a cada um de vocês que nos recomendam em grupos de WhatsApp, que falam com os amigos de vocês de nossos trabalhos, que colocam as mãos na terra também, estão plantando, cultivando para as abelhas. Vocês são muito importantes aqui. Muito obrigado por essa parceria durante esses anos todos já, tá? A gente está indo para o 2º ano, né? O canal vem crescendo devagarinho. Na medida do possível, ele vem crescendo por ele mesmo, com as pessoas que se identificam com o que a gente faz. Muito obrigado a cada um de vocês. Um feliz ano novo, boas festas, tá? Se cuidem, por favor. Precisamos de todos. Precisamos de mais e mais pessoas sempre reunidas em prol da natureza e de alimentar nossos polinizadores da forma mais natural possível. Um abração, um feliz 2021 e a gente vai se falando aqui. Valeu? Tudo de bom, é isso aí. Obrigado, até mais.